Você já se perguntou se algo tão comum quanto o alho poderia ter um poder espiritual oculto? Neste vídeo, vamos revelar a verdade oculta sobre o alho na Bíblia e como ele pode ser utilizado como uma arma espiritual poderosa. Fique até o final, porque vamos revelar 3 maneiras poderosas de utilizá-lo em sua vida diária para quebrar maldições, purificar sua casa e proteger-se de influências negativas. Desde o início dos tempos, em culturas antigas e dentro dos ensinamentos bíblicos, o alho foi visto como um símbolo de proteção. Em Gênesis 1, Deus declara: "Eis que vos dou toda planta que dá semente que está sobre a terra, e toda árvore em que há fruto que dá semente." Isso nos lembra que toda a criação de Deus tem um propósito. E muitas culturas acreditaram que o alho foi criado para nos proteger do mal. O poder oculto do alho remonta às práticas dos antigos egípcios, que o ofereciam aos seus deuses e o usavam para afastar espíritos malignos. E eles não eram os únicos. Na Idade Média, acreditava-se firmemente que o alho era capaz de manter afastadas criaturas das trevas, como vampiros. Isso pode parecer superstição, mas por trás dessas crenças populares havia algo mais profundo. O alho representava uma barreira espiritual contra o mal. Agora, a grande questão é: o alho tem um propósito na guerra espiritual? A Bíblia nos ensina em Efésios 6 que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra forças espirituais da maldade. É possível que esse pequeno bulbo tenha sido um presente de Deus para nos ajudar nessa batalha. Muitas culturas cristãs acreditam que o alho purifica ambientes e repele influências malignas. O alho, na antiga cultura egípcia, era muito mais do que um simples tempero. Era considerado sagrado. Os escravos que construíram as majestosas pirâmides o consumiam constantemente, convencidos de que lhes dava força e saúde. Você sabia que o alho era tão valioso que era até usado como moeda no Egito? Uma planta tão poderosa que podia pagar. A relação entre os israelitas e os egípcios não é segredo. Eles passaram séculos vivendo sob a influência dessa cultura. Primeiro como convidados, depois como escravos. Não seria descabido pensar que o uso do alho, tão comum no Egito, deixou sua marca nos israelitas, especialmente após o Êxodo. O alho, com suas propriedades medicinais e sua reputação como protetor, pode ter sido uma dessas tradições que perduraram entre o povo de Deus. A Bíblia nos dá pistas sobre como plantas e ervas eram usadas não apenas para curar o corpo, mas também para a purificação espiritual. Em Números 19, Deus instrui Moisés a usar ervas para purificar o povo após o grave pecado do bezerro de ouro. O poder purificador das plantas era evidente. Agora imagine os trabalhadores egípcios, exaustos pelo peso das pedras, que levantavam para construir as pirâmides, comendo alho não só para ganhar forças, mas também para se protegerem de doenças e energias negativas. Esse poder, tão conhecido no Antigo Egito, pode ter sido transmitido aos israelitas que compartilhavam suas terras. O alho também desempenhou um papel poderoso nas antigas civilizações grega e romana. Sabia que Hipócrates, conhecido como o pai da medicina, o recomendava para tratar infecções e problemas respiratórios? Mas não só isso. Os soldados romanos o consumiam antes das batalhas, convencidos de que lhes dava força e os protegia no combate. Essa crença no alho como símbolo de proteção e coragem pode ter influenciado profundamente o pensamento dos antigos israelitas, que, como sabemos, estavam cercados por essas culturas. O uso do alho não era apenas físico, mas também espiritual. Na antiga Mesopotâmia, acreditava-se que o alho podia proteger contra demônios e doenças. Essa mistura entre o medicinal e o espiritual o transformava em um agente de proteção integral, uma barreira tanto para o corpo quanto para a alma. Pode-se imaginar a atração que isso exerceria sobre os israelitas, que valorizavam profundamente a pureza e a proteção contra as forças malignas.
Agora pensemos em como o alho se compara com outras ervas mencionadas na Bíblia, como o incenso e a mirra. Em Êxodo 30, Deus dá instruções precisas sobre o incenso que deveria ser queimado no tabernáculo. A fumaça do incenso simbolizava a santidade, elevando as orações aos céus. A mirra, mencionada nos evangelhos, foi oferecida a Jesus pelos reis magos, destacando sua importância espiritual. O manjericão, mencionado em textos sagrados antigos, foi utilizado por diversas culturas para rituais de purificação e proteção. Na Índia, por exemplo, é considerada uma planta sagrada e é plantada ao redor de templos para afastar espíritos malignos. O uso de plantas para fins espirituais não é exclusivo de uma cultura. Outras ervas, como o alho, também poderiam ter sido vistas como agentes de proteção divina. Será que o alho compartilha esse simbolismo sagrado? Com seu aroma intenso e suas propriedades antibacterianas, o alho pode ter sido visto como um agente purificador. Não só protegia o corpo de doenças, mas também como o incenso e a mirra, talvez se acreditasse que o alho protegia o espírito, afastando influências malignas e criando uma atmosfera de santidade. Na Bíblia, muitos objetos cotidianos têm um significado espiritual profundo. O sal, por exemplo, é mencionado em Levítico 2, como símbolo de purificação e pacto. O óleo é usado para unção sagrada. Seguindo essa lógica, o alho, com sua capacidade de repelir o mal e curar o corpo, poderia ter sido visto como um símbolo da proteção divina contra as forças do mal. Assim como o sal preserva e o óleo consagra, o alho poderia representar o poder de Deus para proteger e purificar seu povo. Agora imagine o poder simbólico do alho. Com seu forte odor e sua capacidade de purificação, o alho poderia ter sido usado em rituais de consagração e proteção, semelhante ao uso do óleo de unção, que representa o Espírito Santo descendo sobre uma pessoa. O verdadeiro poder não está no alho em si, mas na fé e nas orações que o acompanham. Uma oração simples, mas poderosa, pode incorporar o alho como símbolo de pureza e defesa contra o mal. Use esta oração. Pai Celestial, obrigado por todos os dons de sua criação, especialmente pelo alho, símbolo de proteção e purificação. Abençoe este alho e use-o como um escudo contra todas as influências malignas que tentam se aproximar de mim e do meu lar. Assim como o alho protege o corpo das doenças, que também proteja meu espírito dos ataques do inimigo. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Este tipo de oração pode ser utilizado antes de uma viagem, no início de um novo projeto, ou simplesmente para pedir proteção no lar. Assim como a água benta e o sal, o alho consagrado com fé e oração pode ser um meio tangível para invocar a proteção divina. Todo ato de proteção, seja com alho ou com qualquer outro sacramental, nos lembra da presença constante de Deus. A Bíblia nos instiga a usar qualquer proteção possível. Como diz Efésios, vistam-se com toda a armadura de Deus para que possam resistir às ciladas do diabo. A Bíblia nos ensina que estamos em uma guerra espiritual constante. Em Efésios, somos lembrados de que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, potestades, os governadores das trevas deste mundo e contra as forças espirituais da maldade. O uso tradicional do alho como proteção contra o mal poderia ser interpretado como uma extensão desse ensinamento. O alho se torna, então, um símbolo tangível da proteção de Deus. Um lembrete de que, assim como ele provê alimento para nosso corpo, também nos dá meios para proteger nossa alma. A ideia de usar elementos naturais como símbolos de proteção tem um forte respaldo bíblico. Em Êxodo, lemos que Deus instruiu Moisés a usar uma vara comum para realizar milagres e guiar o povo de Israel. Essa vara tornou-se um símbolo do poder e da autoridade divina. Da mesma forma, o alho, um elemento comum na cozinha, pode ser visto como um símbolo da autoridade de Deus para nos proteger em nossa vida cotidiana. O conceito de empregar um elemento físico para repelir o mal
é uma analogia comum na Bíblia. Um dos passagens mais poderosas que pode ser simbolicamente ligada ao alho é o relato da Páscoa em Êxodo 12. Nesse trecho, Deus instrui os israelitas a marcarem as portas de suas casas com o sangue de um cordeiro sacrificado, para que o anjo da morte passasse por suas casas sem tocá-las. Este ato é um símbolo claro de proteção divina. Embora o uso do alho em contextos cristãos possa parecer incomum, a doutrina cristã nos oferece exemplos de elementos cotidianos que, quando usados com fé, se tornam poderosas ferramentas espirituais. Os sacramentais, como a água benta, o sal bento ou o óleo de unção, não têm poder em si mesmos, mas quando usados para invocar a graça e proteção de Deus, tornam-se eficazes. Da mesma forma, o alho pode ser visto como um símbolo que, quando usado com fé e oração, invoca a proteção divina. A batalha entre o bem e o mal é constante na vida cristã. O alho, historicamente usado para proteger contra o mal, pode ser incorporado como um símbolo de resistência espiritual. Seu poder não reside no alho em si, mas na fé e na graça de Deus que se invoca ao utilizá-lo. Assim como um sacramental, o alho pode ser um lembrete físico da proteção e purificação que Deus nos oferece. A seguir veremos orações para purificar a casa, proteção de pessoas e purificação pessoal. Como usar o alho para a purificação do lar. O alho pode ser pendurado na entrada principal ou nas janelas para proteger a casa de influências negativas. Esta prática, usada por séculos, pode adquirir um significado espiritual mais profundo ao consagrar a casa com uma oração antes de pendurar o alho. Você pode usar esta oração: Senhor, peço que abençoe este lar e o proteja de toda influência negativa. Que sua proteção seja um escudo ao redor da minha casa e que este alho seja um símbolo do seu poder para repelir todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Como usar o alho para proteção pessoal? Carregar um dente de alho no bolso ou como amuleto pode ser uma maneira de lembrar da constante presença de Deus em sua vida diária. Antes de usá-lo, consagre-se com a seguinte oração: Senhor, que este alho consagrado em seu nome seja um escudo de proteção contra todo o mal que eu enfrentar. Que sua presença esteja comigo em todos os momentos. Amém. Como usar o alho para purificação pessoal? Se você sentir que seu lar foi afetado por energias negativas ou maldições, o alho pode ser parte de um ritual de purificação. Triture vários dentes de alho e coloque-os em água benta. Depois use essa mistura para aspergir as esquinas de cada cômodo enquanto recita orações de proteção, como o Salmo 91 ou o Pai Nosso. Este ato de fé ajuda a restaurar a paz e a santidade em sua casa. Como preparar o alho para uso espiritual. Passo 1. Seleção cuidadosa do alho. O primeiro passo para este ritual é escolher cuidadosamente os melhores alhos. Recomenda-se usar alhos frescos e preferencialmente orgânicos, livres de pesticidas ou produtos químicos. Esta pureza física é essencial, pois em muitas tradições espirituais, o físico e o espiritual estão profundamente entrelaçados. Assim como o alho deve ser puro em sua forma, também deve ser puro em seu propósito espiritual. Passo 2. Limpeza física e simbólica. Antes de qualquer uso espiritual, é essencial limpar o alho fisicamente. Lave os dentes de alho com água limpa, removendo toda a sujeira. Este ato de limpeza é mais do que físico, é simbólico. Assim como purifica o alho, você também se prepara para purificá-lo espiritualmente. Após a limpeza física, mergulhe o alho em água benta por alguns minutos, enquanto faz uma oração pedindo que ele seja purificado de todas as impurezas físicas e espirituais. Passo 3. Consagração do alho com oração. Este é o passo mais importante: consagrar o alho. Neste momento, o que antes era um simples alho se transforma em um símbolo de proteção espiritual poderosa. Busque um local tranquilo e recite uma oração de consagração como esta:
Pai Celestial, Criador de tudo que existe, hoje ofereço este alho em suas mãos. Peço que o consagre para seu propósito sagrado, que seja um símbolo do seu poder e proteção em minha vida. Assim como este alho nutre o corpo, que também nutra e proteja meu espírito. Que todo mal seja repelido e que sua paz reine onde quer que ele seja usado. Em nome poderoso de Jesus. Amém. Enquanto você ora, pode acender uma vela branca, símbolo da luz de Cristo, e deixá-la queimar como lembrete de que a presença de Deus está com você. Passo 4. Armazenamento e cuidado do alho consagrado. Uma vez consagrado, o alho deve ser armazenado com reverência. Guarde-o em um local limpo e livre de distrações, como em um frasco ou caixa de madeira dedicada exclusivamente a esse propósito. Cada vez que você usá-lo, faça-o com devoção e respeito, lembrando-se de que este ato é um compromisso espiritual. Como usar o alho consagrado para proteger o lar? Seu lar é sagrado e protegê-lo de influências malignas é fundamental em sua vida espiritual. O alho consagrado se torna um escudo espiritual poderoso que protege sua casa e aqueles que nela habitam. Passo 1. Preparação do lar. Antes de iniciar o ritual, certifique-se de que sua casa está limpa e organizada. A limpeza física é o primeiro passo para a limpeza espiritual. Enquanto limpa, pode recitar o Salmo 23 para convidar Deus ao seu lar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Passo 2. Colocação do alho nas entradas. Comece pela porta principal. Pegue um dente de alho consagrado e recite: Senhor, coloco este alho nesta porta como símbolo da sua proteção. Que nenhuma influência maligna entre neste lar. Que sua paz, amor e santidade habitem aqui. Em nome de Jesus. Amém. Coloque o alho no batente da porta ou em um canto próximo. Esse ato sela a entrada com a proteção de Deus. Repita esse processo em todas as entradas e janelas, certificando-se de que cada canto esteja protegido. Passo 3. Consagração dos espaços principais. Além das entradas, consagre os cômodos principais onde você e sua família passam mais tempo. Por exemplo, na sala de estar, recite: Senhor, abençoe este lugar onde nos reunimos como família. Que seu amor e proteção estejam sempre presentes aqui. Que cada palavra, cada riso e cada momento sejam para sua glória. Em nome de Jesus, amém. Isso transforma seu lar em um lugar onde a presença de Deus é bem-vinda e as influências negativas não têm espaço. Cada passo desse processo é um ato de fé profunda que convida a proteção e a paz de Deus a cada canto da sua vida. Como diz Isaías: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Como usar o alho para purificação pessoal. Em nosso dia a dia, enfrentamos energias e forças que podem afetar nossa paz espiritual. Um ritual de purificação com alho consagrado pode ser a chave para liberar essas cargas e restaurar o equilíbrio em sua vida. Passo 1. Preparação do ritual. Encontre um lugar tranquilo onde você possa estar em paz. Prepare um recipiente com água benta e um dente de alho consagrado. Passo 2. Oração de purificação. Antes de começar, acalme sua mente, respire profundamente e conecte seu espírito com Deus. Ore assim: Senhor, venho diante de ti em busca de purificação. Assim como este alho simboliza seu poder, que ele também seja um meio de limpar meu espírito de qualquer escuridão. Encha minha vida com sua paz e que o Espírito Santo guie meus passos. Toda escuridão deve fugir em nome poderoso de Jesus. Amém. Passo 3. Aplicação do alho consagrado. Pegue o dente de alho e mergulhe-o na água benta. Em seguida, faça o sinal da cruz sobre sua testa, peito e mãos, dizendo: com este alho consagrado e a água benta, purifico minha mente, meu coração e minhas ações. Que toda influência maligna seja eliminada e que sua paz e proteção me acompanhem sempre. Amém.
Este ritual não apenas elimina o negativo, mas também fortalece sua relação com Deus, lembrando que você está sob seu escudo protetor, como proteger e abençoar alimentos com alho consagrado. O alho, um ingrediente básico em nossas cozinhas, pode ser transformado em uma poderosa ferramenta espiritual quando utilizado com fé. Você pode abençoar e proteger os alimentos que consome, garantindo que seu corpo e espírito sejam fortalecidos através deles. Passo 1. Preparação dos alimentos. Antes de começar a cozinhar, reúna todos os ingredientes, incluindo o alho consagrado que você utilizará. Reserve um momento para agradecer a Deus por esses alimentos, reconhecendo que todo dom perfeito vem dele. Passo 2. Oração de bênção. Antes de adicionar o alho à comida, abençoe-o com esta oração. Senhor, agradeço por sua provisão. Abençoo este alho consagrado e peço que, ao incorporá-lo nesta refeição, você abençoe cada pedaço que consumirmos. Que esta comida seja força para nosso corpo e alimento para nosso espírito. Que cada bocado nos lembre do seu amor e cuidado constante. Em nome de Jesus, amém. Passo 3. Cozinhar com intenção. Enquanto cozinha, lembre-se de que este não é um ato ordinário. Cada passo é um ato de adoração, desde cortar o alho até misturar os ingredientes. Faça isso com fé e gratidão, recitando silenciosamente versículos como Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece, invocando a proteção de Deus sobre cada pessoa que receberá essa refeição. Essa intenção transforma a preparação da comida em um ato de amor e fé, onde Deus está presente em cada detalhe. Uma última curiosidade: a nostalgia dos israelitas pelo alho. Números 11 nos oferece um vislumbre fascinante de como o alho fazia parte da vida diária dos israelitas durante sua estada no Egito. No meio de sua longa e árdua jornada para a liberdade, o povo de Israel reclamou com nostalgia, lembrando os alhos porós e as cebolas que comiam na terra de sua escravidão. Nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e dos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos. Mas o que pode parecer apenas uma saudade de comida esconde um simbolismo profundo. O desejo pelo alho e outros alimentos do Egito não representava apenas uma nostalgia culinária, mas uma ligação emocional com o passado de escravidão. Deus havia tirado seu povo da opressão e os estava guiando para uma terra prometida, um lugar onde eles dependeriam apenas de sua provisão divina. No entanto, os israelitas ainda ansiavam pelo que conheciam no Egito, mesmo que esse lugar representasse sofrimento e opressão. O que realmente simbolizava esse desejo pelo alho? A luta entre o conhecido e a fé no que ainda não se vê. Deus queria libertar seu povo, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. No meio daquele deserto, ele os estava ensinando a confiar completamente nele como provedor. O maná que caía do céu diariamente era um lembrete constante dessa dependência. Mas os israelitas, ao lembrar do alho do Egito, ainda estavam presos à mentalidade de escravidão. O alho, nesse contexto, pode ser visto como um símbolo das amarras passadas, um chamado para deixar o passado para trás e avançar em direção à liberdade e à provisão completa de Deus. Esta história também nos fala hoje. Quantas vezes, em meio às nossas próprias dificuldades, ansiamos pelas coisas que deixamos para trás, mesmo quando nos mantinham presos em situações que não faziam parte do propósito de Deus para nós. Assim como os israelitas, às vezes temos dificuldade em soltar o que nos dá segurança, mesmo que seja uma segurança de opressão. Deus nos chama a deixar o alho do passado e confiar plenamente que sua provisão é melhor, mesmo quando não a entendemos no momento. Na vida de fé, aprender a confiar em Deus implica em soltar nossas próprias amarras, mesmo quando o que deixamos para trás parece ter valor, como o alho para os israelitas. Deus nos chama para algo muito maior. A lição é clara.
A verdadeira liberdade só é alcançada quando soltamos as nostalgias do passado e confiamos plenamente na provisão perfeita de Deus. Como diz Filipenses 3, esquecendo-me do que ficou para trás e avançando para o que está à frente, prossigo para o alvo, para o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O alho, embora um símbolo de algo bom na cozinha, aqui pode representar o que devemos deixar para trás para avançar em direção às promessas divinas. Agora, vamos combinar tudo o que vimos até agora. Assim como o pão e o vinho na Eucaristia se transformam em símbolos do sagrado, o alho também pode ser visto como um símbolo de proteção na batalha espiritual diária. Seu cheiro forte, às vezes percebido como ofensivo, torna-se uma metáfora para o poder protetor de Deus. Assim como o cheiro do alho repele insetos e pragas, a presença de Deus em nossas vidas repele influências malignas. O alho nos lembra de que Deus está sempre presente, nos cercando com sua proteção, mesmo quando não podemos vê-lo. O alho não só protege, mas também cura. Ele é conhecido por suas propriedades curativas, o que o torna um símbolo da cura que Deus oferece a todos os que nele creem. Na Bíblia, Jesus é o grande curador. Seu poder não se limita a curar o corpo, mas também a alma. Assim como o alho cura doenças físicas, ele também pode ser visto como um símbolo da cura espiritual, que Deus nos concede através de sua graça e misericórdia. Além disso, o alho é utilizado para preservar alimentos, e essa capacidade pode ser vista como um símbolo da preservação espiritual que Deus nos concede em meio às provações e desafios. Deus preserva nossas almas, mantendo-nos firmes na fé. O alho, nesse sentido, se torna um lembrete de que Deus é nosso guardião, protegendo-nos da corrupção espiritual. O alho, com sua dualidade de proteção e cura, reflete a essência da vida espiritual cristã. Não só devemos nos proteger do mal, mas também buscar continuamente a purificação e renovação de nossas almas. Este pequeno bulbo se torna um símbolo integral da vida cristã, lembrando-nos da necessidade constante de proteção, cura e fé. Quando integramos o alho em nossas práticas espirituais, criamos uma conexão tangível com a proteção divina. Colocá-lo em nossas casas ou usá-lo em rituais se torna um ato consciente de convidar a presença de Deus. Cada vez que o vemos ou cheiramos, é um lembrete de que Deus está conosco, nos protegendo e guiando. Este simples gesto transforma o ordinário em algo extraordinário. Mas o verdadeiro poder do alho não está no bulbo em si, e sim na fé com a qual ele é usado. Sem fé, o alho é apenas mais um ingrediente, mas quando o consagramos com intenção, ele se transforma em um símbolo poderoso de proteção e cura. Como disse Jesus, tudo é possível para aquele que crê. A intenção é a chave. Quando consagramos o alho, estamos declarando nossa fé no poder de Deus. É vital lembrar que, embora o alho seja um símbolo poderoso, o foco deve sempre estar em Deus. O alho é apenas um canal, um meio de invocar sua graça e proteção. O verdadeiro poder reside em Deus, e nossa fé é o que ativa esse poder. Cada vez que usamos o alho em um ritual, estamos agindo com fé, reforçando nossa crença no poder de Deus para nos proteger e nos guiar. Para muitos, o alho pode se tornar um símbolo de segurança e paz. Ao usá-lo em nossas casas ou em nossos rituais, podemos sentir que demos um passo concreto para invocar a proteção divina. Esta sensação de estar sob a proteção de Deus é um antídoto poderoso contra o medo e a ansiedade, criando uma base firme sobre a qual podemos construir nossa vida espiritual. Como diz o Salmo 91, direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. No entanto, é fundamental lembrar que o uso do alho é apenas uma peça dentro do mosaico da vida espiritual. Ele não substitui outras práticas de fé, mas as complementa.
Ao integrar o alho em nossas orações, adoração e meditação, estamos criando um ambiente mais completo, onde cada símbolo e ato fortalece nossa conexão com Deus. Ao longo deste vídeo, exploramos o significado espiritual do alho, sua história e seu uso como ferramenta de proteção e purificação. Através da fé e da intenção, vimos como um simples bulbo pode se transformar em um poderoso símbolo da presença e proteção de Deus. Seus atributos de proteção, cura e preservação refletem as qualidades espirituais que ansiamos em nosso relacionamento com o Senhor. Ser protegidos do mal, curar nossas feridas espirituais e preservar nossa fé. Essa jornada nos ensina que o ordinário, quando consagrado com fé, pode se tornar algo extraordinário. Nos lembra que a presença de Deus está em todos os aspectos de nossa vida cotidiana. Ao ver o alho como um símbolo de seu poder, somos chamados a estar atentos aos sacramentais e símbolos que fortalecem nossa fé. Como Romanos 8 nos ensina, sabemos que em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Mesmo o mais simples, quando usado com fé, pode nos aproximar de Deus. Este vídeo não apenas busca que você aprenda sobre o alho como símbolo espiritual, mas também te chama à ação. Convido cada cristão a considerar como pode integrar o alho em sua vida espiritual de maneira profunda e significativa. Não se trata de realizar simples rituais, mas de fazê-lo com uma intenção clara, uma fé inabalável, confiando que Deus usará esses atos para derramar sua proteção e bênção sobre você. Se você ainda não o fez, te incentivo a experimentar um dos rituais descritos aqui, seja protegendo sua casa, purificando-se espiritualmente ou abençoando seus alimentos. Cada ação é uma oportunidade de convidar Deus de maneira tangível para a sua vida. Lembre-se de que não é o alho que tem poder, mas sua fé em Deus e seu desejo de estar em sua presença que ativarão a bênção. Como diz Tiago, a fé sem obras é morta. Deus nos deu ferramentas e símbolos como o alho, não apenas para admirar, mas para usá-los ativamente em nossa vida diária. Ao fazer isso, nos alinhamos com sua vontade e permitimos que seu poder flua através de nós, transformando nossas vidas e as daqueles que nos cercam. Ao concluir este vídeo, é vital olhar para o futuro com uma nova perspectiva. O que exploramos não é um fim, mas um começo. As práticas espirituais que aprendemos são a porta para uma vida na qual a fé se torna a essência de cada momento, onde a orientação e a proteção de Deus são uma realidade constante. O uso do alho como ferramenta espiritual é apenas uma parte dessa jornada. Deus criou um mundo repleto de recursos espirituais. Assim como vimos o poder do alho, podemos descobrir outras formas em que os elementos da criação podem fortalecer nossa fé e nos proteger na batalha espiritual diária. Cada vez que integramos o alho em nossas práticas, não buscamos apenas proteção para nós mesmos, mas também para nossas famílias, comunidades e para o mundo. Cada dente de alho consagrado que utilizamos em oração ou ritual é um ato de participação na obra de Deus, ajudando a construir um mundo onde sua paz e amor triunfam sobre o mal. Como diz Efésios 6:11, revistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir às ciladas do diabo. Em nosso mundo moderno, onde a tecnologia e a ciência parecem dominar tudo, o alho continua sendo um símbolo espiritual relevante. Muitas pessoas hoje buscam se reconectar com o ancestral e com a natureza como fonte de equilíbrio e cura. O alho, nesse contexto, se torna um símbolo de retorno ao essencial, lembrando-nos de que a proteção e a cura não requerem rituais complicados ou tecnologias avançadas. Às vezes, os elementos mais simples da criação, como o alho, nos conectam profundamente com o divino. O alho, em sua simplicidade, reflete a mensagem de Mateus 6:25, onde Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com nossas necessidades,
lembrando-nos de que Deus cuida de sua criação. O alho não é apenas um símbolo do passado, mas tem um lugar vital na espiritualidade contemporânea, convidando-nos a voltar ao básico, lembrando-nos de que a verdadeira proteção e cura vem de Deus. Integrar o alho em sua vida espiritual é, acima de tudo, um ato de fé. Não confiamos no alho em si, mas no poder de Deus que o sustenta. Cada vez que consagramos um dente de alho ou o utilizamos em um ritual de proteção, estamos declarando nossa confiança em Deus. Como disse Jesus em Marcos 11, 24, por isso lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será. Sem fé, o alho continua sendo apenas um bulbo, mas quando é usado com fé, torna-se um símbolo poderoso da presença e proteção de Deus. Cada vez que usamos o alho em nossas práticas, estamos estendendo nossa relação com Deus, confiando que Ele nos guiará e protegerá. Para muitos, a fé pode parecer algo abstrato, mas, ao usar símbolos como o alho em rituais de proteção, purificação ou cura, tornamos o invisível tangível. Essas práticas nos ajudam a viver nossa fé de maneira mais concreta. Em momentos de dúvida ou fraqueza, quando a fé parece difícil de sustentar, ter algo físico como o alho pode ser uma âncora, lembrando-nos de que não estamos sozinhos. Assim como Deus usou elementos simples, como o óleo, para ungir Davi, Ele nos chama a ver o extraordinário no ordinário. O uso do alho em nossa vida espiritual é também um chamado para nos reconectarmos com a natureza e, através dela, com Deus. Vivemos em um mundo onde é fácil nos perdermos na tecnologia, mas o alho nos lembra da importância do natural e do elementar. Ele nos convida a voltar ao que Deus criou, reconhecendo que a natureza é um dom divino. Ao integrar o alho em nossas práticas, estamos honrando o Criador. Como diz o Salmo 24, do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Reconhecer que o natural pode nos conectar com o divino nos leva a viver de maneira mais consciente e espiritual, vendo Deus em todas as coisas. Aprendeu o poder espiritual do alho na Bíblia? Não perca o próximo vídeo que aparecerá na tela. Há muitos materiais e alimentos que usamos no nosso dia a dia que foram abençoados por Deus. Assim como o óleo tem um poder espiritual oculto. Coincidência? Nada é coincidência. Deus usa o material para refletir o espiritual.